Olá pessoal, eu sou a Bianca Durante, sou psicóloga e também estou na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Iniciamos agora a nova temporada de 2024, trazendo aqui uma profissional de uma profissão muito nobre, que mesmo depois da pandemia se manifestou como uma das melhores já existentes até hoje, que é a de psicologia. Mara Rubia, gratidão, muito obrigado, tá? Pelo seu tempo, pela sua dedicação e por ter vindo nos prestigiar aqui. Kate, querido, obrigada a você pelo convite, fiquei lisonjeada, muito obrigada. Obrigado a você, é uma honra ter você aqui, tá? Obrigada. Perfeito. Mara Rubia, conta um pouquinho para os nossos internautas, né? Você como psicóloga experiente, né? Atualmente, condições do mundo atual, o planeta está muito virado, o clima está realmente desproporcional, as mudanças políticas no mundo e tudo mais transtornam um pouco a vida das pessoas, principalmente no campo empresarial, né? Você tem estudado muito uma estatística recente da síndrome de burnout e que muita gente não sabe nada a respeito. Eu queria que você falasse o que é, como que ela se manifesta e como que se cura. Kate, a síndrome de burnout é um esgotamento físico e mental, tá? E ela se dá no âmbito profissional. Então, é muito importante que as pessoas estejam atentas no mundo profissional, porque nós temos uma competição insana dentro do mundo corporativo. E eu decidi escrever e estudar justamente porque a minha carreira iniciou no mundo corporativo e dentro do consultório eu também tenho uma demanda alta também da síndrome de burnout. Tá? E como que ela se dá? Ela se dá com a competitividade, com a demanda excessiva da empresa com o colaborador. O colaborador, o funcionário, ele não sabe dizer não, ele não conhece o seu limite. Então, toda demanda que chega, o colaborador, o funcionário, ele pega para si. Tá? Existe uma pressão muito grande, as empresas, elas querem ser bem posicionadas no mercado, então para as empresas isso é sensacional. Quanto mais competitividade existir entre os funcionários, melhor para a empresa. Mas, por outro lado, os profissionais, eles não percebem o mal que isso fazem para eles. Então, o que acontece? Muitas vezes, o colaborador, ele abraça a demanda que talvez seria demanda de 2, 3 funcionários. E aí eu tenho um funcionário abraçando essa demanda. Né? Então, as características, né, da síndrome de burnout, elas são diversas. Então, é importante a gente perceber os nossos comportamentos. Tá? Então, geralmente... É uma autoavaliação, é isso? É uma autoavaliação. Tá? Então, é importante a gente perceber se você está com dificuldade de relacionamento. Tá? É importante perceber se você está com insônia. Até em casa também pode mudar? Até em casa muda, sim. Esse profissional, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, ele é um workaholic. Tá? Gente, o workaholic é diferente da síndrome de burnout. A pessoa, ela trabalha, mas ela tem prazer em trabalhar, em fazer a entrega com qualidade. A pessoa que tem a síndrome de burnout, ela já não tem mais interesse. A produtividade dela diminui, tá? Ela já não tem mais um bom nível de concentração, de atenção, tá? Ela desencadeia a depressão, a síndrome do pânico, tá? Ela pode ter úlcera, a pressão aumenta, ataque cardíaco, agressividade, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito familiar. Ela não socializa mais. Isso já está no grau elevado, né? Isso já no grau super elevado, tá? O profissional, ele passa a não ter mais vontade de ir à empresa.
Então, existe muita falta, aumento do turnover da empresa. E os colegas de trabalho conseguem ver que o comportamento mudou? Consegue perceber que o comportamento mudou. Aí o que eles fazem? Fala para o RH alguma coisa? Sim, eu falo para o RH. O RH ele é procurado. Então, você quer ver um exemplo dentro do consultório? Um executivo, tá? Muito bem sucedido, de uma grande empresa, uma multinacional. Ele me procurou com uma queixa de depressão. E fazendo todo o levantamento do consultório, foi diagnosticado que essa depressão não é uma depressão patológica. Essa depressão, ela veio da síndrome de burnout. E como que isso foi diagnosticado? Ele pegou demanda demais, tá? Ele não percebeu e tinha algumas demandas que ele não tinha habilidade. Então, ali tinha uma miopia do autoconhecimento. E ele não conseguia entregar, fazer as entregas com qualidade. Nisso, ele sofreu muita pressão. O que aconteceu com esse profissional? A autoestima dele, que era elevada, passou a ser baixa. Ele passou a olhar ele como um profissional fracassado, como uma pessoa fracassada. Né? Então, essa pessoa ali foi desmotivando. Então, qual foi a queixa? Né? Os profissionais que trabalhavam com ele ao redor perceberam que ele estava extremamente desmotivado, que ele já não entregava da forma como ele entregava antes. Então, é importante que nós percebemos o limite do nosso corpo. Verdade. E o limite do nosso corpo, a gente consegue diagnosticar, a gente consegue entender o nosso limite com o autoconhecimento. Né? Eu costumo dizer o seguinte para os meus pacientes: você procura terapia por amor ou você procura terapia pela dor? Quando você procura pela dor, o tratamento ele é muito mais doloroso. Perfeito. Né? Quando você procura por amor, você procura pelo autodesenvolvimento, você busca o autoconhecimento, né? Você se desenvolve melhor, você passa a ter mais assertividade na sua tomada de decisão, você passa a entender do que você gosta e do que você não gosta, você sabe falar um não. Né? E quando você vai pela dor, é porque aí você chegou no seu estupim. Né? Então, é importante que as pessoas percebam isso, é muito importante. E sabe o que é, para mim, muito interessante, Kate? É assim, porque quando eu sempre quis ser psicóloga. Que bacana. Eu nunca tive... Você não foi gente, então, na verdade. Sim, Tá. Eu nunca tive a dúvida na adolescência, poxa, que curso que farei? Eu sempre quis ser psicóloga. Então, eu sou psicóloga, eu fiz formação também em coach pelo IBC. Perfeito. Eu sou especialista comportamental, com certificação na ferramenta DISC, pós-graduada em gestão de pessoas, pós-graduada em neuropsicologia e iniciei a minha carreira no mundo corporativo no RH. Tá? E sempre pensando na linha do negócio, na estratégia de negócio, fazendo a conexão com a gestão de pessoas, né? Sempre trabalhando com direcionamento de carreira. E isso sempre foi o meu diferencial. Então, dentro da própria organização, né, você precisa ficar com o seu radar ligado, tanto pela pessoa, quanto também para a empresa. Porque um profissional doente, né, Verdade. afeta também o resultado da organização. Afeta também, né? Então é importante você entender também quais são as competências desse funcionário, para você também poder passar a demanda correta para esse colaborador, né? Entender também se esse colaborador ele consegue abraçar uma demanda que de repente seria de 2 ou 3 funcionários. Verdade. Né? E aí, Kate, Tudo que é preventivo, melhor, né? tudo que é preventivo é melhor, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida.
E todas essas ideias aí viraram o quê? O capítulo do livro? Todas essas ideias viraram um capítulo de um livro e que foi muito bacana, que foi assim, né? Na época da pandemia, eu trabalhava no mundo corporativo, né? Galguei cargo de liderança, fui bem sucedida e eu já estava trabalhando em paralelo com o consultório e quando chegou a pandemia, a psicologia fez um boom. Exatamente. Né? E aquilo que era só o olho no olho passou a ser por vídeo. Exatamente. As pessoas passaram a valorizar o trabalho do psicólogo, passaram a valorizar a psiquiatria e mais do que isso, deram importância para a saúde mental. Então eu aproveitei esse momento da pandemia e eu fiz a transição de carreira. Tá? E como eu tenho um sangue de negócio, de empreendedor, no consultório eu trabalho com 3 pilares, que é a psicoterapia, tá? Eu trabalho com o direcionamento de carreira e com a psicologia jurídica. Tá? E em uma conversa aleatória, eu conheci a Andrea Roma, que é, assim como conheci você, que é a CEO da editora Líder. Sim. E em um bate-papo, ela falou: poxa vida, Mara, você tem uma boa bagagem, eu gostaria de convidar para você participar do projeto Mulheres na Psicologia, que é onde eu vou falar da psicologia na prática. Ok, que bacana. E ela me fez o convite, eu avaliei e falei, por que não, né? Sim. E como eu passei pelo mundo corporativo, assisti muita coisa, muita experiência, muito resultado positivo eu tive, e dentro do consultório também, e nós sabemos que a síndrome de burnout está em alta e as pessoas estão cada vez mais doentes mesmo. Eu decidi então escrever e falar sobre a síndrome de burnout. Perfeito. E eu trouxe para você. Tá bom, muito obrigado. Né? Vou ler com carinho. E teve a oportunidade também de você conhecer, então, um monte de autoras também, né? Sim, tive a oportunidade de conhecer outras também. Tá, bacana. Aí tá autografado aqui, obrigado. Sim, gratidão a você pelo convite. É muito gratificante porque eu sempre percebi que eu tinha um olhar também diferenciado para as pessoas, mas um olhar, Kendi, no sentido de conectar as pessoas com o seu propósito, né? De fazer com que as pessoas expandissem a sua consciência e percebessem, desenvolvessem a sua habilidade, né? Porque muitas pessoas, elas trabalham, elas entram no automático e elas não percebem quais são as suas habilidades, quais são os pontos que precisam ser trabalhados, quais são as oportunidades que aquele local te proporciona, né? Então eu gosto muito de trabalhar dentro do consultório e até pensando no direcionamento de carreira com a trilha do conhecimento. E é onde eu falo sobre fortaleza, eu falo sobre os pontos fracos, e você desenha essa trilha, falo sobre ameaças, sobre oportunidade, e você percebe assim, os pacientes falam, nossa, eu nunca parei para pensar sobre isso. E você toca no ponto certo, né? Porque realmente as pessoas, quando elas vão no automático, tá tudo normal, né? As coisas acontecem. Só que vão passando os anos, de ter realizado muita coisa. E se chega nesse momento aí antes, é bom, né? Às vezes a pessoa naquele momento muda o mindset, o direcionamento da vida pode mudar para melhor. Para melhor. Ou até o seguinte, um equilíbrio entre o racional e o motivacional e também da parte da consciência. Né? Exatamente. Você percebe que os pacientes eles chegam com traumas, e aí, pensando, né, na própria terapia em si, eles chegam com traumas e muitas vezes levam os traumas para a vida adulta. E eles levam isso para a vida profissional e eles levam isso também para a vida pessoal. Sim, exatamente.
Então é importante eles perceberem o que acontece, qual é a agitação interna que você tem, que você precisa tratar, até para você melhorar no âmbito que você está inserido. Sim, concordo Né? plenamente, sim. Então isso para mim é muito gratificante, isso é super gratificante para mim. E aí eu atendo, né, no consultório, no presencial, e atendo também online, a nível Brasil, e também atendo no exterior. Opa, que bacana, sem dúvida. É interessante que provavelmente esse online não teria acontecido se não tivesse pandemia. Exato, não teria acontecido se não tivesse a pandemia. O pessoal gostava, não, eu quero marcar no consultório, mesmo que eu pague o estacionamento, mas eu quero tomar um cafezinho lá, conversar olho no olho, né, todas aquelas coisas, né? E parabéns porque você encontrou o seu propósito de vida, o seu ikigai. Exato. E continue essa parte aí, eu sou coach também, e é muito importante assim, a gente ajudar ou no direcionamento ou no redirecionamento da carreira das pessoas. Exato. Que é um momento da vida que muitas vezes a pessoa pensa que vai viver para sempre, que sempre vai ter a vida toda para fazer. Mas determinadas coisas têm estágios com o tempo ajustado. Com o tempo ajustado. E tem estágios que a pessoa, de repente, não consegue voltar. Isso. Falando sobre a síndrome do burnout, né? Eu tenho um paciente que ele não conseguiu voltar para o mundo corporativo. Porque e às ele vezes, desencadeou a síndrome do pânico. E às vezes ele também não tem talento para andar com as próprias pernas. Estava sempre vinculado a alguém, mandando uma tarefa para ele e tudo mais, e se ele não tivesse o espírito de conseguir fazer sozinho as coisas, fica difícil. Fica difícil, bem difícil. Você precisa ter o espírito de empreendedor. Isso. Né? O espírito de empreendedor, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não sou empreendedor, eu sou CLT, né? Mas o espírito de empreendedor mesmo você sendo um CLT, é você buscar informação, é você buscar autoconhecimento, é você buscar conhecimento técnico, né? A gente fala do chá, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Isso. Né? Então, nada adianta você ter um conhecimento se você não tiver habilidade e atitude. Exatamente. Você vai estagnar dentro da organização ou em qualquer lugar que você estiver. Não é? Você entra em uma zona de conforto. Exato. Né? E se você entra nessa zona de conforto, quando chega a demanda, você não consegue entrar no ritmo da competição insana que existe dentro do mundo corporativo. E a mesma coisa do atleta, né? Se o atleta parar alguns meses, ele foi atleta. Mas chega uma demanda, quem estiver preparado vai. Ele não vai conseguir assim, em tão pouco tempo retomar. Exato. E acontece a mesma coisa com os processos mentais. Exatamente, exatamente. Então é importante que as pessoas entendam isso, até no mundo corporativo, e que respeitem o limite do seu corpo. E isso é muito importante. E no livro eu comento, né, eu falo sobre o respeitar o limite do seu corpo. Né? É importante você respeitar, você entender até onde você pode chegar. Porque às vezes o salário ele não vai cobrir a sua saúde mental e nem a sua saúde física. Sim, tem que fazer essa conta. Sim, precisa. A conta ela precisa fechar. Exatamente. Você precisa buscar o equilíbrio. Tá certo. Ô Mara, nós estamos nos finais, sabe que você volta outras vezes. Você pode falar teus contatos, nós vamos escrever aqui também, por favor? Posso, claro. O meu Instagram é Mararrubia Durante Carrijo. O meu LinkedIn é Mararrubia Carrijo. O meu consultório fica no Tatuapé, bem de frente para o Shopping Boulevard. Eu faço atendimento também online, nível Brasil e também internacional. E o meu WhatsApp, o DDD é 11 972202815. Perfeito. Gratidão. Voz mais vezes, por favor. Tá? Gratidão. Obrigada, viu? Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica psicóloga,
Mara Rúbia, nós amamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.